Oi, sou o Sifu Everton Rodrigues, da União Nacional de Kung Fu, filial Ribeirão Preto. Tenho 32 anos de prática, formação nos estilos Shaolin do Norte, Wing Chun, Sanda e Suai Jiao, pelo professor Marcelo Antunes, do Grupo Suai Jiao Brasil, e futuramente pretendo estar ministrando essa modalidade na nossa escola. Eu comecei no Kung Fu observando um tio meu, que ele já treinava, e na estante da sala dele tinha vários livros do mestre Marco Natali. Meu tio não me ensinava, porque ele era aluno. Eu sempre pedia para ver os livros, para dar uma olhada, comecei a ter interesse. No início ele não deixava, porque eu tinha 10 anos, era novinho, né? Depois ele acabou deixando e olhando nos livros, começando a copiar alguns movimentos. Dentro desse livro tinha um catálogo. Eu peguei esse catálogo, selecionei alguns livros e dentro desses livros tinha alguns do Sifu Urbano, e antigamente na rua de casa tinha aquelas caixas de correio amarela, né, que o pessoal ia e depositava a carta lá dentro. E eu depositei um cartão com o número dos livros. E aí o correio enviou para minha casa um cartão resposta, que os livros tinham chego até a agência e que tinha que retirar, pagar. Meu pai foi até a agência, retirou e eu comecei a treinar pelos livros do Sifu Urbano. E sempre me perguntando como deve ser treinar com ele pessoalmente. Treinei por um tempo pelos livros e adquiri uma técnica de perna, principalmente uma técnica de perna legal, né? E perto de casa tinha uma sorveteria, e nessa sorveteria tinha um cartaz de uma academia de Kung Fu. Aí eu procurei essa academia e comecei a treinar lá. E treinei lá por um período de quase 10 anos. Em 2000, eu me desliguei dessa escola, e em Ribeirão Preto tinha poucas escolas de artes marciais, né? Poucas escolas de Kung Fu. E na hora eu peguei um dos livros e liguei para o Sifu Urbano, porque eu falei, agora eu vou treinar com ele. Liguei para ele, marquei um horário, viajei de Ribeirão até Jundiaí, nunca tinha vindo para Jundiaí, e marquei um horário para conversar com ele. Conversei e aí eu dei o início aos meus treinos de Shaolin do Norte, que foi o primeiro sistema que eu comecei a treinar com o Sifu Urbano. Assim que me formei em Shaolin do Norte, eu dei o início ao meu treino de Wing Chun. Junto com o Shaolin, eu também treinei o Sanda com o Sifu Urbano e participei de alguns treinos com a equipe do mestre Nereu Grabalhos, que na época me convidava para estar fazendo treino junto com a turma dele. O Wing Chun, quando eu iniciei, eu pensei, né, nossa, com a formação de Shaolin, o Wing Chun vai ser um pouquinho mais fácil. Mas o Wing Chun é um estilo bem diferente, é um estilo que trabalha bastante ângulo, bastante parte biomecânica, então acrescentou muito ao meu conhecimento. Me deu uma visão diferente, por treinar dois estilos, isso sempre me deu uma visão diferente sobre as técnicas. Além do meu tio, que treinava Kung Fu, eu via ele fazendo os movimentos, uma das pessoas que mais incentivou na época o treino do Kung Fu, motivava, né, era o Bruce Lee. Assistia os filmes do Bruce Lee, tinha revistas, na época era difícil conseguir uma revista, mas assim que eu via na banca eu já ia e comprava, né, e assistindo os filmes também ficava muito motivado a treinar. De início a minha família não incentivava muito, mas conforme foram vendo a mudança na minha disciplina, inclusive na escola, eu era uma criança e fui um adolescente assim muito agitado, nervoso, e isso foi melhorando, foi adquirindo mais controle, e sempre me dedicava muito aos treinos, sempre lia muito sobre a filosofia oriental e buscava aplicar dentro do meu dia a dia. Mesmo muito jovem já fazia isso. Sempre analisei o Kung Fu e sempre gostei do Kung Fu por a sua totalidade, não só pela parte de luta, até porque eu lia bastante revista que tinha na época, fiz curso também na parte de medicina chinesa, por admirar muito essa parte do Kung Fu, e sempre me ajudou. E com o tempo, a minha família foi vendo a mudança, né? Porque às vezes a pessoa quer ver, as pessoas querem ver um resultado para poder acreditar e confiar naquela técnica ou naquele método. E eles foram vendo. Hoje, com o meu trabalho, a minha família tem um respeito, tem uma admiração pelo que eu faço, tem uma admiração pela minha profissão. Hoje, completando 32 anos de treino, contando 10 no primeiro sistema que eu treinei, mais os 22 anos que eu estou com o Sifu Urbano, a mudança foi enorme, né? Hoje eu vejo o Kung Fu como uma excelente ferramenta para a saúde, para a qualidade de vida, para a mente é fantástico, autocontrole. O Kung Fu me deu muitos amigos, trouxe muitas amizades, muito conhecimento com outros professores. Então, nesses 32 anos de treino, tive muitos frutos bons com a prática da arte marcial, que só acrescentou para a minha vida.
Quando eu iniciei meus treinos de Kung Fu, sempre me dedicava ao máximo, treinava todos os dias, às vezes fazia 2 aulas, depois de um tempo conseguia pagar mais uma, fazia 3 aulas às vezes num dia, me dedicava bastante e não pensava no momento em dar aula ou ser campeão, eu queria era desenvolver a arte. Mesmo novinho eu pensava nisso. Participei de alguns campeonatos, só que quando eu participava do campeonato eu tinha uma ideia que era como colocar o que eu aprendi com uma pessoa de nível, um nível acima. O título é importante, na época gostava, né? Fui campeão de tal evento. Mas a minha ideia no começo era essa, né? Eu queria testar como o meu treino estava tendo resultado com uma pessoa de nível, ou uma pessoa com nível acima. E aconteceu de eu ganhar alguns campeonatos, e quando eu perdia, a primeira coisa que eu fazia era ver a filmagem, para ver o que eu tinha errado na luta, para no dia seguinte estar treinando e estar buscando melhorar. Desde novinho eu tinha essa ideia, buscar melhorar cada vez mais, desenvolver, praticava bastante, sempre lia bastante, queria aprender a modalidade de verdade. Bom, quando eu vim treinar em Jundiaí, muitos amigos diziam assim: poxa, você é doido, cara, você vai viajar de Ribeirão aqui, principalmente de ônibus, eram 4 horas, né? Você vai viajar 4 horas para treinar? Muita gente falava: que isso, você é doido? Primeiro, sempre gostei muito. Eu não via isso como empecilho. Então eu vinha, viajava. Os 2 primeiros anos que eu treinei com o Sifundo Urbano, eu vinha todo sábado. Todo final de semana eu estava aqui. Depois, com a faculdade de Educação Física que eu estava fazendo, começou a apertar um pouquinho, eu vinha uma vez por mês, vinha a cada 15 dias, mas estava sempre aqui na escola. E o Sifu combinava comigo: cada vez que você vier, eu te passo um conteúdo, você vai para sua cidade e treina. Quando você voltar, se tiver legal a gente aumenta, se não tiver a gente mantém. Eu voltava para Ribeirão e treinava muito, porque cada vez que eu vinha para cá, se não aumentasse, eu estava no prejuízo. Então, sempre treinei bastante e mantive o progresso que ele esperava da minha pessoa. Bom, a vida é cheia de altos e baixos e isso acontece com todo mundo. Em alguns momentos, às vezes, a gente quer jogar toalha, mas sempre que eu pensava dessa maneira, lá no fundo tinha aquela força que falava: continua, continua. Continua. E isso acho que devido aos treinos, que eu sempre treinei bastante, né? Às vezes dentro do treino a gente encontra essas dificuldades, né? Às vezes com uma técnica, às vezes com uma parte física. Então, por anos e anos treinando, tentando superar essas dificuldades, quando alguma dificuldade aparecia, eu pensava da mesma maneira: não, mais um pouquinho, não, vou continuar. E continuava. Nunca fiquei desmotivado de treinar, mas às vezes as adversidades da vida faz você reduzir o seu treino, faz você reduzir a sua frequência na aula, faz reduzir a sua vinda, como no caso a minha de Ribeirão para cá. Mas mesmo lá, treinando e sempre pondo em prática as técnicas, o conhecimento que o Sifundo Urbano sempre passou para mim e passa para todos. O caminho é longo, eu sempre vindo para cá, treinar Shaolin, Sandá, Wing Chun, vinha, ficava final de semana, treinava Shaolin no sábado, já ficava para aula de Wing Chun. Quando tinha algum treino de Sandá eu já fazia também. Quando às vezes o mestre Nereu convidava o meu professor para estar indo para Campinas ou para algum lugar treinar e ele me convidava, eu ia também. Então sempre viajando, sempre buscando conhecimento. Muitos amigos dentro dos treinos que me ensinaram muito, amigos que acrescentaram conhecimento para mim, que eu sou muito grato. Em todos os momentos de treino, eu aprendia bastante com meu professor, com amigos mais antigos de treino, só acrescentou ao meu repertório. Hoje eu converso muito com os alunos e falo a importância de se praticar uma arte de defesa pessoal. Eu trabalhei de segurança por 3 anos, várias vezes precisei usar arte marcial para me defender. Tanto no trabalho já ocorreu situações reais e graças ao conhecimento que eu tenho, sempre me saí bem nessas situações. Teve uma situação que estava eu e um parceiro de trabalho, nós estávamos numa boate e saiu uma briga ali de uma meia dúzia, mais ou menos. E muita gente não sabe, nem todo segurança sabe lutar. E esse rapaz sabia, e eu também treinando, né? Nós combinamos: não, vamos tirar o pessoal. Nós éramos em 2. Então a gente entrava, atacava, imobilizava, puxava a pessoa. Às vezes os amigos do cara vinha bater, a gente usava o amigo dele como escudo, colocava para fora, voltava, pegava o cara, ia colocando para fora. Como nós tínhamos uma técnica bem desenvolvida, a gente conseguiu colocar os 6 para fora.
Participei de alguns campeonatos, lutei de 93 até 2002. Os campeonatos que foram mais importantes para mim, em 97 eu lutei a Copa do Mundo na Argentina, em Mendoza, fui campeão. 98, Campeonato Paulista, categoria Coxu, até 85 quilos. E no mesmo ano, o brasileiro, eu peguei terceiro lugar. A competição para mim sempre foi importante para mensurar o meu treinamento com atletas de nível alto e o que eu podia estar melhorando no meu treinamento. E como eu comentei, né, sempre que não ia muito bem numa competição, eu voltava para a academia, assistia o vídeo da luta e buscava melhorar o que eu sentia que naquela competição estava faltando. Então, para mim, o campeonato foi importante para essa evolução. É importante a diferença do primeiro sistema que eu treinei de Kung Fu em Ribeirão Preto e quando eu comecei a treinar com o Sifu do Urbano, que o Sifu sempre explica pra gente aonde está o erro do movimento, qual exercício fazer para melhorá-lo, quais técnicas você deve praticar mais. Então isso fez uma diferença muito grande na minha evolução. A presença do professor é importante, o método do professor é importante para a sua evolução. Professor e aluno é uma parceria. O professor passa o conhecimento, o aluno pratica. Se a parceria for bem sucedida, o sucesso é fantástico. Para quem inicia a carreira de instrutor, professor de arte marcial, mais importante, está sempre praticando, sempre se atualizando, viajando, se for o caso, para treinar com seu mestre, está sempre atualizado. As dificuldades vão aparecer. Os alunos às vezes têm mais dificuldade, então o que eu aconselho é tenha paciência, tenha criatividade para montar os treinos. Aluno é diferente um do outro, aprenda a identificar isso e procure estar fazendo um trabalho sincero, está fazendo um trabalho com muito amor e o aluno vai colher os benefícios do seu ensinamento. Depois de passado a fase de participar de competições, o que eu mais tinha vontade é de transmitir o que eu aprendi. E eu gosto de ensinar. Uma das coisas que eu mais adoro é ir para a academia e ensinar. E no início, os professores vão ter dificuldade, porque é uma coisa nova, treinar é uma coisa, transmitir o que aprendeu é outra, mas tem que ter muita paciência, tem que ter muita dedicação e estar sempre se atualizando, sempre aperfeiçoando. Instrutor e professor não para de treinar, não é porque você iniciou a carreira de professor e instrutor que você não treina mais. Pelo contrário, você vai ter que treinar mais e você vai ter que estudar mais, cada vez ir se aprofundando dentro do conhecimento da arte marcial que você ensina. Eu já tinha academia em Ribeirão Preto, quando comecei a treinar com o Sifu do Urbano, já puxava treino e eu fui adaptando, né, o sistema que ele me passava com o pessoal que já treinava comigo. E conforme eu fui me moldando ao sistema da UNK, fui transmitindo para os meus alunos. Quando vinha para cá, às vezes o Sifu me pedia para puxar um aquecimento, para ver a minha metodologia, e foi assim que eu fui cada vez mais me aperfeiçoando para poder dar aula. O primeiro sistema que eu comecei a ensinar aqui da UNK foi o Shaolin do Norte. Montei uma turma, o Sifu ia para Ribeirão, ministrava exame para o meu pessoal, às vezes eu trazia o pessoal para cá. Assim que eu me formei no Shaolin, comecei a ensinar o Wing Chun. E o Sandá eu já ensinava também junto com o Shaolin do Norte. No início, quando eu comecei a ensinar os sistemas aqui da União Nacional de Kung Fu, de início eu dava aula em algumas academias em Ribeirão Preto. Depois eu fui para uma única academia, dei aula lá por 11 anos e agora há 6 anos eu tenho a minha própria escola, que é a União Nacional de Kung Fu, filial Ribeirão Preto. Minha escola é dividido os treinos de Shaolin, Wing Chun e Sandá. E as aulas têm duração de 1h30, são treinos voltados para o desenvolvimento da modalidade e cada vez mais os alunos têm evoluído e segue o mesmo princípio aqui da Academia Matriz, tanto a ginástica como a metodologia de ensino, passando tudo o que o Sifu do Urbano me ensinou nesses 22 anos de treino com ele. Na minha escola nós trabalhamos como se fosse uma família, os alunos antigos ajudando os alunos mais novos, eu tenho alunos que já estão quase na formação de instrutor, então eles me ajudam a puxar treino, me ajudam com os alunos iniciantes, o pessoal sempre trabalhando com muito respeito, buscando evolução do grupo, isso é o que eu sempre falo para eles e sempre estou passando dentro da escola. Equipe é uma equipe quando um importa com o outro, aí isso a equipe cresce. Não adianta ter um aluno na escola só que é bom, isso não é vantagem. Então a gente procura trabalhar para que todos os alunos vão desenvolvendo juntos e com isso formar uma equipe forte para que todos tenham os benefícios, né?
Relação com o Cifudo Urbano, o aluno, o professor, é a pessoa que me passou todo o conhecimento que eu tenho. É um professor que sempre me recebeu, sempre me ensinou, sempre me mostrou o caminho que eu devo seguir dentro da arte marcial, tanto teórico, prático, pessoa que sempre está me orientando, vai para Ribeirão, faz o exame dos meus alunos, sempre foi ele que foi para Ribeirão fazer os exames, ou eu trago o pessoal para cá. Faço questão que ele esteja presente na minha escola, faço questão que ele esteja presente nos exames. Cada vez que ele vai para Ribeirão, tanto meus alunos como eu, aprendemos muito. O conhecimento dele dos detalhes da técnica, da execução da técnica, está sempre acrescentando. Isso sempre foi bom para mim e para minha escola. O que me fez vir para a União Nacional de Kung Fu não é só conhecer o trabalho do Cifudo Urbano através dos livros e revistas, mas tive um pouco de contato com ele durante o período de competição. Não era aluno dele ainda, ele competia na parte de combate. Sempre que ele ganhava eu ia lá, conversava, a gente trocava ideia, entendeu? E aí sempre tive essa admiração dele como pessoa. E o trabalho da UNK é um trabalho transparente, um trabalho sincero e um trabalho que me trouxe muita evolução. Então, como eu já treinei em outra escola no início, comparado com o que eu aprendi na União Nacional de Kung Fu, a minha evolução foi enorme. Então, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu tenho formação em algumas técnicas da medicina chinesa, como tuiná, ventosa, moxa, reflexologia e uma massagem que é japonesa, que é o shiatsu. Na minha escola, eu faço atendimentos nessa área, tanto com os alunos, parentes, amigos, pessoas interessadas. E a medicina chinesa é muito importante para a saúde, para a qualidade de vida, ajuda bastante em alguns casos de dores crônicas. Então, muitos benefícios são conseguidos com essa prática. Uma pergunta que muitas vezes os alunos me fazem é: qual modalidade treinar? Shaolin, Wing Chun, Sandá? Então eu sempre convido a pessoa a fazer uma aula de cada modalidade. Tá? Alguns gostam mais do Shaolin do Norte, por ser um estilo muito tradicional, tem várias armas, chuta bastante, às vezes o pessoal gosta muito de filme, né? O Wing Chun, depois do filme do Grande Mestre, né, do Ip Man, trouxe uma popularidade para o Wing Chun, mas eu sempre falo para os alunos que a parte de defesa pessoal do Wing Chun é uma parte muito efetiva, e às vezes o aluno busca essa parte de defesa pessoal, né? E o Sandá, boxe chinês, é um combate bem dinâmico, chute, soco, queda. Às vezes o cara quer fazer essa prática, depois aliar com uma prática de solo para ir para um MMA, ou às vezes o pessoal quer fazer porque o Sandá tem um gasto calórico muito grande, busca essa modalidade também. Então eu sempre peço para o aluno fazer uma aula experimental e ver o que ele gosta mais dentro desses três sistemas, né? As pessoas procuram Kung Fu por vários motivos. Eu tenho percebido nesse tempo que eu dou aula que, devido a hoje em dia o pessoal está muito voltado para essa parte tecnológica, parte eletrônica, e devido a muitas vezes as pessoas não poderem brincar na rua como muitos brincaram antigamente, está muito em casa. Quando vai para academia, tem um pouco de dificuldade na parte motora, tem dificuldade na parte de concentração. O Kung Fu é uma ferramenta importante para esse desenvolvimento. Ele ajuda bastante na coordenação motora, no foco. Quando a pessoa está aprendendo uma forma, ela tem que estar focada para que ela possa pegar os detalhes. Então, no início tem um pouco de dificuldade, mas depois no final a pessoa vai se adaptando a esse treinamento. E com isso vai melhorando a concentração, foco, vai melhorando a parte motora de flexibilidade, vai melhorando a parte de movimentação e com isso vai colhendo os benefícios. Uma das dificuldades que às vezes as pessoas encontram e às vezes sempre conversam comigo, né, como que você conseguia conciliar estudo, trabalho e treino. Hoje às vezes o cara faz uma faculdade, ok, que tem faculdade que os cursos são mais difíceis, né, exigem mais do que outros cursos, mas se você tem organização e disciplina, você consegue. Às vezes você vai diminuir o seu tempo de treino, você vai diminuir a frequência de treino, mas se você for organizado, você não para de treinar. Isso aconteceu comigo durante o período que eu trabalhava, estudava e treinava. Reduzi minhas vindas para Jundiaí na época, não vinha mais todo final de semana, vinha uma vez por mês, mas estava sempre treinando. Durante a semana, às vezes reduzia a frequência de treino, mas não parava de treinar. Se você tiver disciplina e saber se organizar, você consegue fazer isso sem problema. Às vezes a gente comenta muito em aula, né? A pessoa precisa ter um equilíbrio. Às vezes faz muito de uma coisa e menos de outra, né? Até o treino precisa de equilíbrio. Isso é muito importante.
Daqui para frente vou continuar praticando as artes marciais que eu aprendi, procurando estudá-las cada vez mais, desenvolver, levar a arte marcial para as pessoas, cada vez mais me aperfeiçoar, continuar vindo para Jundiaí, aprender com meu professor. E eu pretendo dar aula até quando eu estiver bem velhinho. Uma coisa que eu amo fazer, até falo para alguns alunos que vir para a academia não é meu trabalho. Eu venho com amor, com carinho, adoro ensinar, adoro dar aula e é o que eu vou fazer aí até quando for permitido. Sou o Sifu Everton Rodrigues, da União Nacional de Kung Fu, filial Ribeirão Preto. Convido a todos para vir conhecer os estilos ministrados na nossa escola, que é o Wing Chun, Shaolin do Norte, Sandá e, em breve, Suai Jiao. As informações estão na descrição do vídeo. Eu sou o Sifu Urbano, da União Nacional de Kung Fu. Estou convidando você a vir fazer um treino conosco. Venha fazer uma aula experimental, venha praticar o Wing Chun Kung Fu, faça parte da nossa família marcial. Vamos lá, gente, vamos treinar, vamos pegar forte, vamos melhorar, venha treinar conosco. E para maiores detalhes, maiores informações, você encontra aqui na descrição do vídeo.